Estou aqui mais uma vez para apresentar algumas facilidades, alguns detalhes a mais sobre o software de gestão de serviços com a filosofia de terminar OS, ordens de serviço, as suas três possibilidades, ok? Então, quando você tem ordens de serviço emitidas, sejam elas as chamadas ordens de serviço sistemáticas, aquelas que vêm de um plano sistemático, seja de manutenção, de prestação de serviço de qualquer natureza, e aquelas ordens chamadas não sistemáticas, que não vêm de um plano, são avulsas, cadastradas individualmente, sem necessitar de um plano pré-estabelecido, indicando que ativos equipamentos existem, que periodicidade, que tarefas, checklist, que procedimentos, que recursos. Bom, qualquer que seja o término desses tipos de OS, eles podem ser enquadrados em três tipos. Vamos lá. Então eu vou aqui na opção de planejamento, através de uma filtragem, eu vou determinar, por exemplo, tudo que esteja pendente e esteja com ordens de serviço emitidas e que sejam, por exemplo, da semana passada, tá? E vou iniciar o filtro. Eu não estou aqui entrando em mais detalhes se é uma ordem de serviço da mecânica, da elétrica. Eu fiz um filtro de tudo que estava de certa forma emitido, ou seja, não estava terminado, estava pendente emitido, também não estava planejado, são ordens de serviço que contêm números de OS, foram efetivamente emitidas, e também não distingui se eram ordens de serviços não sistemáticas, como por exemplo, todas essas começam com a letra C aqui, numerando automaticamente pelo computador, são não sistemáticas, são ordens de serviços avulsas. E todas aquelas que terminam com, começam com letra P, são ordens de serviços chamadas não sistemáticas, com a letra P sistemática, de periódicas. Né? Então aqui, por exemplo, eu só tenho ordem de serviço nessa filtragem, eu tenho 36 ordens de serviço, com 611 e 20 minutos de HH previsto, já foram apropriados 38 horas, restam nessas 36 horas de serviço 574 HH. Tá vendo? Aqui temos HH reais apropriados, que estávamos previstos inicialmente. Então vamos não terminar essas OS, vamos procurar ordens de serviço sistemáticas para vocês entenderem a sua amplitude. Que aqui eu também, quando clico, eu posso dizer que o serviço foi terminado, foram executadas as tarefas, mesmo que não sejam ordens de serviço sistemáticas, mas tem as tarefas indicadas aqui, a tarefa no caso. Posso terminar de forma, ou seja, concluir o OS sem o serviço ter sido realizado. No caso de não sistemática, não é conveniente, a menos que você não queira realizar, mas é melhor terminar cancelando. Se eu não quero fazer, né? Eu não preciso dizer que não realizei aquilo que eu não quero fazer. Eu sim cancelo aquilo que eu não quero fazer. Né? E aqui ele vem para uma possibilidade de cancelamento, tá? Ok? Então vamos fazer um outro filtro só para pegar sistemática. Aí eu pego toda a amplitude, todas as sistemáticas que estejam desmarco sem emissão, ou seja, que estejam emitidas, estejam pendentes, sem mais nenhum filtro. Okay? Poderia até, deixa eu checar aquelas que são do setor de mecânica. Tá? Inicio o filtro. Vem a primeira, eu listo, tem uma só. Ok? Só uma de mecânica está emitida. E eu também teria a mesma situação de término, ou com serviço executado, ou
sem serviço realizado nessas suas tarefas. Aqui cabe que eu posso ter uma sistemática preventiva, por exemplo, que eu não realizei tarefas, mas quero dizer que estou terminando aquela OS sem ter realizado, para ficar registrado que não foi realizado. E normalmente você não cancela, a menos que seja a última OS seja emitida, você cancela o plano e diz que cancelou aqui, não fez, mais razoável. Nós vamos terminar o serviço executado. Repara, como é sistemática, vem de imediato a primeira tarefa, do primeiro grupo tarefa, se eu tiver mais de um grupo. Eu tenho todas as opções de terminar, e quando tenho parâmetros aqui, limite mínimo ou máximo, eu vou ser obrigado a responder o parâmetro real medido. E unidade, limite mínimo e máximo unidade, vem já lá do plano. Então, por exemplo, se eu tenho aqui duas tarefas. Se eu tenho muitas tarefas e vi tudo aquilo como normal, eu termino todas as tarefas como normal. Isso facilita para não ter uma a uma aqui, né? Então eu venho aqui, termino. Elas ficaram todas elas como normal, então eu tenho tarefa aqui que vão ficar como normal e vou escrever alguma coisa, tá? Então, por exemplo, foi trocado, foi corrigido o problema e descrevo o que eu quero aqui, né? Tenha sido digno de registrar. Bom, como é de mecânico, vou pegar um mecânico que o Clóvis fez. Ele terminou no dia de hoje, agora às 6 horas da manhã. E quem aceitou foi o Jaci. Repara, ainda tem a possibilidade de terminar todas as OS do filtro, mas só tem uma OS, então eu posso terminar essa única OS por aqui, tá? Ou seja, eu teria que checar esse meu filtro que eu estou terminando. Aqui, se eu quiser voltar para o início da tela de emissão, e vou terminar. Okay? Ele já mostra como a periodicidade a cada um dia, já deixou aqui, hoje é dia 8, que a próxima planejamento será nessa semana mesmo, no dia 9. Eu digo que hora, ou então digo só a semana, o programa, e posso até nesse momento emitir aqui, tá? Posso até emitir individualmente essa OS, tá certo? Convém sempre eu dizer que está programado, né, para amanhã, já que eu terminei hoje, e emito aqui a OS. Tá? Ok? Vou só botar aqui para vocês verem se eu for na impressora. A OS está aqui e mandaria para a impressão. Aqui, né? Configuraria a impressão, tal, você pode salvar em PDF, tudo mais. Ou seja, essa já está planejada. Reparem, se eu for agora aqui listar, eu tenho essa OS, ficou com um código de situação SE, que é serviço executado, é um código de situação padrão, ela está terminada, e essa aqui é a OS que foi gerada a partir dessa. Ao terminar essa primeira, eu gerei a segunda, né? E já emiti, inclusive já tem um número de OS, tá? Ok? Bom, vou sair daqui. Deixa eu mostrar um lote de OS, por exemplo. Eu tenho aqui um lote de OS sistemática, eu vou desmarcar não sistemáticas, e que estejam sem ordem de serviço emitida, só para a gente verificar tudo. Eu tenho essa série de OS, tá vendo? Tá sem emissão, todas elas eu tenho, repara, o meu plano todo, 98 OS. Algumas já estavam até planejadas para o dia 5. Eu vou filtrar sobre esse filtro, estou no filtro 1, vou filtrar no filtro 2. Repare, eu estou agora no filtro 2. E dizer que eu quero checar se estavam planejadas para o dia 5, atrasada até. Então,
eu já estou agora no filtro 2, tá vendo? Se eu listar, eu vou ter todas que eu filtrei, né? Posso ir filtrando de forma indefinida, né? E eu vou fazer uma outra situação. Eu vou planejar, vou programar, mais do que isso. Eu vou dizer que isso realmente vai ser feito hoje, a partir das 10 horas, né? E PG, está programado que eu vou emitir todas, ok? Por exemplo, estou naquele filtro, olha lá, estão todas para o dia de hoje. Quando eu confirmar, saiu do filtro que eu estava procurando OS não emitidas. Então eu vou, então ele saiu do filtro que já estão emitidas, né? Não estão mais na condição não emitidas. Então eu vou agora atrás do que está programado para o dia de hoje, dessas OS que eu acabei de programar, que sejam sistemáticas, tá? E que estejam na situação, no status programado, que eu posso ter outras só planejadas, mas eu quero ir naquele. Então repare, eu tenho aquelas mesmas 10 OS e não estão emitidas, estão programadas e estão para o dia de hoje. Eu vou emiti-las globalmente, não vou uma a uma por aqui, eu vou por aqui e vou emissão. Bom, na semana atual, desculpe, na semana 15 de 2018, semana 15, não vou emitir de forma resumida, vou emitir uma a uma, vou mostrar em vídeo e vou definir que todas passam a ser urgentes, ok? Vai salvar nesse caminho aqui, mas vou em frente. Ele está emitindo aquelas 10 OS, não de forma resumida, ou seja, cada equipamento vai... Não vou salvar não, quero até cancelar, não vou salvar. Vou listar, vou listar. Repara, a partir de agora, cada equipamento, cada ativo desse, né, chiller, compressor, tem uma OS que está emitida, tá vendo? Não foi resumido, se fosse resumido, ele resumiria para cada plano, cada grupo tarefa uma OS. Mudando de plano ou de grupo tarefa, ele gera uma nova OS com um único número, vários equipamentos contemplam essa condição. E agora eu vou terminar todas essas OS. Eu não fiz nenhuma delas, não fiz, e vou dizer que não fiz, que era para ter feito, e vou dizer terminar sem estar realizado. Eu escrevo aqui não realizado por não ter sido liberado pela produção, tá? Vou dizer que eu sou o executor, sou esse mecânico, estou terminando no dia de hoje, agora às 7 horas, e eu sou o Jaci. Eu pedi ao Jaci para dar um A6. Repara, se eu confirmar aqui, eu vou estar terminando essa daquele filtro de 10. Eu estou num filtro de 10 OS. Mas se eu terminar aqui, ela vai terminar todas dizendo que nenhuma das 10, mesmo que seja de instruções diferentes, vai marcar em cada tarefa como tarefa não realizada, e todos os OS vão ter essa informação. Então, repara, aqui é muito importante, porque repara, são 10 OS, eu tenho que checar isso aqui, que previamente eu vou filtrar, eu vou listar, sabendo quais são as 10 para não dar baixo em OS errada. E sim, confirmo. Repara, ele está terminando uma OS de cada vez, tá? Então, ele, repara, terminou todas as OS. Eu vou checar todas as OS não mais pendentes, terminadas, vamos supor, sistemáticas, que eu tenha dado término, data de término lá no final, igual ao dia de hoje, para aparecer exatamente essas 10 OS que eu dei término.
né? Então, iniciar filtro. Repara, tem aquela primeira, tem 11 porque tem a primeira que eu dei baixa. Mas repare que eu fiz executando o serviço. Era uma OS sistemática. Mas repara, todas essas 10 seguintes ficou com a situação não realizada, tá vendo? Não realizada por não ter sido liberado. Tá certo? E todas elas foram colocadas aqui, serviço não realizado, e foram dado baixa em todas elas como não realizado. Tá? E essa é uma condição, né, colocada e não realizada, tá? Então, nesse exato momento, eu marquei todas as OS como não realizado. Tá? Então, ficam na situação não realizada. Okay? A próxima condição é eu pegar algumas outras OS e cancelar. Por exemplo, eu posso pegar as sistemáticas, eu vou pegar 100 OS emitidas, pegar um hold tá aqui, por exemplo, que estão planejadas para o dia 7, tá vendo? Eu tenho uma série aqui, aqui são todas, né? Eu vou pegar, essa não, vou fazer de novo no dia de hoje, mas cancelando, faz de conta que hoje é dia 9, por exemplo, então vou filtrar um segundo filtro, filtrar tudo que é do dia 9, tá? Ele atendeu a periodicidade, né? Eu terminei dia 8, então eu tenho todas essas de novo, as mesmas 10, e vou simular aqui a emissão delas, vou emitir todas elas nessa semana de novo, só para usar como exemplo, tá? Porque lá, como a periodicidade é diária, eu terminei dia 8, ele jogou para dia 9. Então vou aqui no dia 9 e vou emitir. Emitiu lá para o dia 9. Cancela, cancela. E vou buscar todas as OS que estão planejadas para o dia 9, que sejam desmarco não sistemática, que estejam planejadas para o dia 9. Repara, estou com 11 OS, porque tem aquela que eu terminei também no dia 8, e tem essas 10. Bom, dessa vez eu vou terminar, mas cancelando. Vamos supor que eu vou cancelar todas essas OS. Ele vai planejar para o seguinte, né? Então eu venho aqui definir essa. Dessa vez aparece aqui, eu estou cancelando porque não é aplicável, tá? Eu podia cancelar até por não ter sido realizado e dizer que eu estou cancelando, não quero mais fazer aquele serviço. Não que eu que tinha que realizar e não realizei. Aqui é que se eu tivesse que realizar e não realizei. Então vai botar em todas a situação não aplicável. Não aplicável, tá ok? E vou botar o mesmo mecânico no dia de hoje, agora às 7 horas, e o chassi está aceitando isso não tenha sido cancelado. Repare, me marca não conforme, porque tem tarefa não conforme, não aplicável, ou anormal, ou não realizado, são tarefas não conforme. E como eu sei que tem um filtro aqui de 11, eu vou terminar todas indicando serviço não cancelado. Repare, ele cancelou tudo e está botando não aplicável em cada uma das 11 OS, porque eu respondi, então, terminadas todas com sucesso. Vou checar aqui, repara, tudo que está para o dia de hoje terminado, tudo que está terminado com data de término, não data planejada, data de término igual a o dia de hoje. E eu vou botar aqui que isso tenha sido na situação, aqui situação da OS, status da OS, dentro das padrões aqui, cancelado, para pegar essas últimas 11.
Repara, todas as OS estão canceladas. Se eu de repente visualizar, vou de forma não resumida, eu vou ter uma visão, entendeu? Olha lá, todas tá com não aplicável, mas na situação CA de cancelado. Olha lá, serviço cancelado. Todas as OS estão como não aplicável na sua situação encontrada e todas com situação não OS cancelada e a situação observada nas tarefas de não aplicável, que eu respondi naquelas duas opções, não aplicável ou não realizado, ok? Bom, essa é mais uma ferramenta, um detalhe para facilitar a nosso término ágil e confiável de OS. Lembrando o seguinte, se de repente eu tenho uma lista de OS e algumas OS forem encontradas anormalidade, eu evito de dar término em todas com tarefas normais, porque eu encontrei anormalidade. Então, primeiramente, eu termino todas as OS anormais dentro daquele filtro, elas saem do filtro, porque passam a ser terminadas. Eu estou numa OS de uma filtragem, numa listagem de OS pendente, e passo então a só ter OS ali na minha listagem pendentes e que tiveram observação normal. Então eu termino todos agora normal, entendeu? Então sempre primeiro eu termino as de menor quantidade por situação observada pelo inspetor, pelo executor, e depois vou na grande totalidade, tá? Obrigado, até a próxima. Não esqueçam de curtir nossa videoaula, se inscrever no nosso canal do YouTube e consultar nosso site sgserve.com.br. Um grande abraço